da origem até o anúncio de Quarteto Fantástico no MCU. Vocês sabiam que Stan Lee e Jack Kirby quase abandonaram o projeto? E foi necessário um pouco de insistência até para que Stan Lee continuasse na Marvel? Uma obra pioneira e duradoura que trouxe muita inovação para as histórias de super-heróis que já andavam ficando um pouco repetitivas, um pouco enfadonhas. Isso e mais uma tonelada de informações nerds extra. Editor, roda a vinheta! Fala galera do Resenha, Danco e o Jean na área, e aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? A gente já vem conversando aí há algum tempo sobre as movimentações que a Marvel vem fazendo, né? E sobre os últimos anúncios que ela fez. E a gente já vem falando aqui no canal que isso soa como uma tentativa de deixar de sofrer tantas críticas quanto vem sofrendo a Marvel desde a fase 3. Outros acontecimentos, como o caso da vida pessoal de Jonathan Majors, que ainda tem sobre si uma suspeita agressão, fez a Marvel reconhecer uma necessidade de mudar a rota um pouquinho, né? Trazendo algumas coisas diferentes além do Kang que ela tentou trazer, mas que a gente percebeu que não deu certo e a gente nem sabe como é que vai ficar a história do Kang por enquanto. Mas recentemente a Marvel conseguiu finalmente atrair olhares positivos, ou num primeiro momento positivos, porque depois a gente começou a refletir um pouco sobre o que estava acontecendo e tentou entender um pouco melhor o que é que pode significar todas essas movimentações dos últimos anúncios. Se você não tem ideia do que a gente está falando, assiste os últimos vídeos do canal, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma perspectiva bem melhor sobre todos esses últimos anúncios. Mas a grande verdade é que eles não param exatamente de pé, como a gente diz por aí, né? Tem muita coisa que ainda tá um tanto quanto obscura, um tanto quanto inconsistente no ponto de vista dos fãs mais atentos. Claro que tem aqueles fãs eventuais que estão achando tudo um barato, né? Mas se a gente pegar por aí, a grande verdade é que ainda existe bastante espaço para Marvel desagradar, afastando ainda mais a base de fãs dos quadrinhos. Aqueles fãs que deram à Marvel o primeiro impulso para que o MCU fosse o sucesso que foi até a fase 3. Considerando tudo que está por vir aí, depois de Deadpool e Wolverine, nós ainda temos alguns filmes que agora a gente pode dizer que são aí Sony/Marvel, né? Que afinal de contas agora é tudo parte do mesmo grupo. Mas eu vou citar os filmes que vêm por aí, galera. Então olha só, Agatha Desde Sempre, Venom: A Última Rodada, Kraven o Caçador, Eyes of Wakanda, Capitão América, Admirável Mundo Novo, Thunderbolts, Blade, acredite se quiser, Blade, e Os Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas. Pois é, pessoal, até 2027, quando toda essa lista já tiver sido lançada, a gente ainda tem espaço para surpresas positivas e negativas, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu espero de verdade, porque eu sou super fã, que todos os títulos sejam um enorme sucesso. Mas eu tenho o pé atrás com muitos deles, galera. E um outro título que também já foi anunciado é o Quarteto Fantástico. Esse já foi anunciado há algum tempo, tem até um elenco muito bom, na minha opinião. Vou trazer para vocês alguns fatos e curiosidades do backstage da Marvel, conectados com a história de Quarteto Fantástico. Desde a origem da história até as conexões que a gente consegue fazer com alguns personagens que já são consagrados aqui do MCU. Você quer conhecer mais sobre o Quarteto Fantástico e como esse time pode ser a chave da virada para a volta do sucesso da Marvel? Ou você já conhece bastante e quer relembrar e testar o seu conhecimento sobre alguns fatos e curiosidades do Tocha Humana, Mulher Invisível, Coisa e Senhor Fantástico? Então já desce o dedo no like, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos para receber as notificações de todos os vídeos que a gente lança aqui. Ah, e já que você já vai fazer isso mesmo, então faz o seguinte, dá uma corridinha lá no Instagram e procura por @canal_resenha geek. Lá no Instagram a gente tem conteúdo todos os dias e é conteúdo massa, galera, conteúdo nostálgico pra gente matar a saudade de várias obras que a gente ama. E aqui no canal a gente tem vídeo novo todas as quartas-feiras. Eu, o Thiago e o Igor, nosso querido editor, agradecemos de verdade, galera, toda a força que vocês têm dado pra gente. A recorrência de espectadores do nosso canal é bastante alta e agora a gente voltou a crescer de novo o número de inscritos, o que é muito legal, porque significa que de alguma forma a gente está se tornando um pouquinho mais relevante para a vida de
de vocês, para a vida nerdística de vocês, e é isso que a gente quer, certo? Na virada dos anos 60, Stan Lee estava num ponto de frustração da sua carreira. Ele já havia trabalhado na indústria de quadrinhos por quase 2 décadas, começando lá nos anos 40, quando os super-heróis estavam em alta por causa da Segunda Guerra Mundial. No entanto, ao longo dos anos 50, a popularidade dos super-heróis já estava em declínio. E Stan Lee estava cansado de produzir histórias que vinham sempre com vilões como monstros, ou então tinham uma pegada de faroeste, ou um herói que salvava a mocinha e coisas desse tipo. As coisas andavam meio enfadonhas, para ser sincero. Inclusive, uma curiosidade, pessoal, é que a Atlas Comics, que mais tarde acabou se tornando Marvel, passava por dificuldades financeiras nesse período. Pois é, acredite se quiser. Numa mina de ouro que foi a indústria dos quadrinhos, a Atlas já enfrentava algumas dificuldades e patinava nessa época. O escritório de Stan Lee era pequenininho e ele mesmo criava e editava seus quadrinhos. O que muitos não sabem é sobre essa desmotivação de Stan Lee ali em início e meados dos anos 60. Inclusive, ele quase aceitou um emprego numa agência de publicidade, quase abandonou o lance dos quadrinhos, que foi a vida do cara. Foi Joan Lee, sua esposa, que sugeriu que ele fizesse uma última tentativa e que ele escrevesse uma história da forma como ele realmente gostaria de escrever, sem se preocupar com as vendagens, sem se preocupar se aquilo seria bem aceito ou não. Isso levou Stan Lee a colocar toda a sua energia, todo o seu empenho na criação de uma equipe de super-heróis que fosse diferente de tudo o que ele já tinha lido e visto até então. E é aí que surge o Quarteto Fantástico. Um outro veterano da indústria era Jack Kirby, que sempre acompanhava Stan Lee nas suas criações e trazia uma visão artística única às obras da Atlas Comics. Foi nesse contexto da vida de Stan Lee e Jack Kirby que Martin Goodman, o chefe da Atlas Comics, se interessou pela história que o Stan Lee estava criando, porque de alguma maneira esse time, essa equipe de super-heróis, podia rivalizar e fazer frente a um outro time de super-heróis que vinha crescendo muito na ocasião, a Liga da Justiça. Goodman, que era muito bem informado na época, tinha ouvido inclusive alguns boatos de que a Liga da Justiça estava vendendo muito bem. E aí, apesar da criação de Stan Lee ser exatamente aquilo que ele queria escrever, Goodman viu isso como uma oportunidade de fazer frente àquela equipe de super-heróis da DC, sua concorrente, que já vinha crescendo muito, falou, opa, peraí, que talvez aqui a gente tenha um produto para colocar de igual para igual com a Liga da Justiça. Enquanto isso, do lado de Jack Kirby, havia uma rivalidade entre ele, que se tornou o co-criador do quarteto, e o co-criador, desenhista e ilustrador do Homem-Aranha. Ambos disputavam um espaço de mais liberdade criativa e reconhecimento onde quer que eles trabalhassem, mas a parceria entre Kirby e Lee foi lendária. E essa foi a colaboração que trouxe ao mundo finalmente, em 1961, o primeiro fascículo de The Fantastic Four. Inclusive, foi atribuído a Stan Lee e Jack Kirby o início da era de prata dos quadrinhos, exatamente com essa primeira edição do The Fantastic Four. Super-heróis agora eram personagens complexos e profundos, cheios de falhas e humanidades, que tornavam eles mais próximos do público que lia. E, na real, faziam falta, porque até então a maioria dos personagens eram todos muito perfeitinhos. Pelo menos os super-heróis, é claro, né? Eu não tô falando dos vilões. O sucesso do Quarteto Fantástico, galera, além de revitalizar a carreira dos dois, também abriu caminhos para o desenvolvimento do universo da Marvel de uma maneira um pouco mais próxima do que a gente conhece hoje. E quando a gente fala do anúncio de Quarteto Fantástico no MCU, a gente consegue enxergar algumas perspectivas bastante claras de explicação de alguns conceitos que a gente usa já no MCU, mas que ainda não foram explicados de uma maneira convincente. Exemplo disso é o multiverso, as realidades paralelas, conceitos que apareceram já em algumas das várias obras que a gente tem atualmente publicadas pela Marvel no MCU e também no universo das séries, né, pessoal? Principalmente com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Aranha Sem Volta para Casa e, claro, Loki, que acho que de todas elas é a que tenta de uma maneira mais didática explicar o multiverso. E com certeza é esse o caminho que a Marvel está apontando agora para nós, com o surgimento de
Dr. Victor Von Doom. Não sabe quem é esse personagem ou quer saber um pouco mais? A gente também tem um vídeo falando sobre ele que o editor vai deixar no card aqui e também na descrição desse nosso vídeo aqui, beleza? As coisas já não vinham bem para a Marvel desde o fim da fase 3, com o lançamento de obras tecnicamente muito ruins. A gente sabe que isso aconteceu durante o período da pandemia, em que a publicação de séries se tornou mais comum, se tornou uma ferramenta de trabalho realmente da Disney e da Marvel, né? Só que o problema é que o ritmo de produção dessas séries era muito acelerado e aí o lado técnico ficou bastante prejudicado. Além disso, a gente já sabe, a Disney entrou numa pira de colocar em toda e qualquer obra sua um discurso sociopolítico super forte, mas que nem sempre fazia sentido para a base de fãs, que de fato é quem impulsiona o crescimento das obras que são publicadas, tá certo? A gente já disse várias vezes aqui no canal sobre isso, né, pessoal? E quando a Marvel e a Disney insistem em ficar pressionando as coisas em cima desse tipo de discurso que a base de fãs não quer ver, na verdade o efeito que se cria é o contrário, né? A gente pode perceber o afastamento da base de fãs, muitas críticas, né? Fãs ficando insatisfeitos com a Marvel e tudo isso. E aí o posicionamento da Marvel mudou de várias formas diferentes, inclusive fazendo referência de novo ao caso de Jonathan Majors, que mesmo com uma suposta agressão, a Marvel preferiu quebrar os contratos com o ator e escolher um novo caminho para suas histórias, um novo caminho para o seu enredo. Mas por que eu tô trazendo esse assunto à tona de novo, pessoal? Porque é a partir desse episódio de Jonathan Majors que a Marvel se sentiu na necessidade de dar uma cartada diferente, de mudar o rumo das coisas. E é aí que ela traz novamente Robert Downey Jr., só que dessa vez no papel de Dr. Victor Von Doom, que nas histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico surge logo de cara, ali na edição número 5. Doom se torna rapidamente um dos maiores vilões da Marvel, rivalizando com Reed Richards e trazendo uma ameaça que ia muito além da ameaça que os vilões típicos traziam até então nas histórias. E obviamente, tudo que é novo gera resistência, então havia sim uma resistência da editora em trazer um vilão tão complexo quanto é o Dr. Victor Von Doom. Mas o sucesso dele provou que os fãs queriam antagonistas mais profundos e complexos também. E Dr. Doom tem uma crueldade e uma complexidade que realmente fez com que ele se tornasse o antagonista de Reed Richards, com alguns feitos emblemáticos, como por exemplo, quando se tornou ditador em Lativéria, ou então quando roubou os poderes do surfista prateado. Além disso, o Dr. Destino é central na narrativa de Guerras Secretas, principalmente a de 2015, que eu já falei aqui no canal também. As especulações de que esse personagem vai ter um destaque enorme nas próximas etapas do MCU são corriqueiras a partir de agora. Principalmente agora que Doomsday e Guerras Secretas são títulos oficializados pela Marvel. A adaptação desses dois títulos para as telas de cinema podem ser o ponto de virada que alguns fãs estão esperando ansiosamente. É claro que os fãs não esperavam exatamente Doomsday e Guerras Secretas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe aquela expectativa de que a Marvel traga sempre alguma coisa fenomenal, como foi o arco de Vingadores. Agora, a oportunidade de fazer cagada que a Marvel tem, ela aproveita, não é verdade? Eu fico bastante receoso com o anúncio que a Marvel fez sobre colocar a atriz Julia Garner no papel de A Surfista Prateada. Eu sei, gente, vai vir um monte de gente aí falando que existe uma surfista prateada num arco, blá, blá, blá. Mas, galera, convenhamos, quando a gente fala de surfista prateada, a gente não pensa em A Surfista Prateada. A gente pensa no surfista prateado, tá certo? E essas são apenas algumas das conexões que a gente tem entre o Quarteto Fantástico e o MCU. O time é um elo crucial que liga muitos dos maiores eventos dos personagens da Marvel. Mas existem muitas outras conexões entre o quarteto e quase todos os personagens que a gente consegue enxergar hoje no MCU.
além de diversos episódios de complexidade dos personagens, como eu falei para vocês, como por exemplo, o casamento entre Reed Richards e Sue Storm, que é a Mulher Invisível, o nascimento de Franklin Richards, que é um dos personagens mais poderosos da Marvel. A gente também consegue conectar, por exemplo, Reed Richards e Tony Stark como duas das mentes mais brilhantes do universo Marvel. Nos quadrinhos, Reed Richards é um dos membros dos Illuminati, um grupo secreto que inclui Tony Stark, Stephen Strange e outros líderes do universo da Marvel. Inclusive, uma versão dos Illuminati apareceu já no MCU, né, pessoal? Lá no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nessa versão, estavam lá no grupo Reed Richards, Barão Mordo, Monica Rambeau, Professor Xavier, Capitã Britânia e Raio Negro. E na minha opinião, seria muito legal voltar a ter os Illuminati no MCU. Mas eu acho que a história começa a ficar um pouco complexa demais para ser inserida nesse momento. Talvez em momentos seguintes, né, em próximas obras, a Marvel consiga encontrar uma melhor oportunidade de trazer os Illuminati para dentro do MCU. Eu acho que nesse momento vai ficar um pouco de exagero, um pouco de informação demais, porque afinal de contas nem todo fã que acompanha o MCU é fã dos quadrinhos e tem todo o conhecimento que vem de lá. Mas e aí, galera, vocês curtiram dar esse mergulho na história e na origem do Quarteto Fantástico? Vocês tinham conhecimento de tudo isso que eu comentei com vocês aqui sobre o backstage da Marvel enquanto a criação de Quarteto Fantástico acontecia? Eu quero saber de vocês, como é que vocês acham que o Quarteto Fantástico pode representar uma virada para a Marvel? Será que a introdução de Dr. Victor Von Doom, com nada mais, nada menos do que Robert Downey Jr., realmente vai ser o golpe de mestre da Marvel para trazer de volta a atenção dos fãs de uma maneira positiva? E o que vocês acham de Julia Garner como a Surfista Prateada? Deixa aí nos comentários que a gente tá ansioso para continuar essa resenha com vocês, beleza? E se você chegou até aqui, dá essa força pra gente, galera. É sério, tá fazendo total diferença. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos tentar trazer cada vez mais nerds para essa horda que a gente está criando aqui, beleza? E quem sabe vocês ajudam a gente a bater a nossa meta aí dos primeiros 2.000 inscritos até o fim do ano. Ia ser muito legal se a gente conseguisse conquistar isso junto com vocês. Eu vou ficando por aqui e eu tenho quase certeza, mas ainda assim eu acho que eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, galera. Então, fui, falou!